E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui com a correção das questões. E agora nós vamos fazer a correção da questão de número 14, que diz o seguinte: a malha quadriculada na figura abaixo representa a disposição das construções, parte sombreada, em um terreno retangular. Então, o que quer dizer isso? Que essa área sombreada é essa área colorida, que representa a construção da casa, a construção da piscina e a construção da edícula. Analise a figura e depois responda. A área da casa representa qual porcentagem do terreno? Então, primeiro aqui, nós vamos ter que calcular a área do terreno, né? E depois fazer o cálculo da área da casa. Quero fazer o cálculo da área do terreno. O terreno, ele é um retângulo. Então, para calcular a área do terreno, que eu vou chamar aqui de AT, AT é igual à área do terreno, que é a medida da base vezes a medida da altura. A área do terreno, que é igual à base do terreno, quanto que mede? Você vai contar quantos quadradinhos tem até aqui, Então você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então a base mede 20. Vezes a altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A altura mede 10. Então aqui vai dar a área do terreno é igual a 200. Aí agora eu tenho que achar a área da casa, que eu vou chamar de AC. A casa também é um retângulo, então é a medida da base vezes a medida da altura. Então, AC, que é a área da casa, quanto que mede a base? 8. Quanto que mede a altura? 7. Então vai ficar AC é igual 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8 vai dar 56. Então a área da casa é 56. E ele quer saber quantos por cento a área da casa representa da área do terreno. Então a área do terreno é 200, ele equivale ao 100%. E o 56 equivale a x, que eu não sei. E aí nós vamos fazer a multiplicação cruzada. 200 vezes x igual 56 vezes 100. Vai ficar 200x igual 56 vezes 100, vai dar 5.600. Vai ficar x é igual a 5.600 dividido por 200. 0 em cima, 0 embaixo, simplifica. 0 em cima, 0 embaixo, simplifica. Então ficou 56 dividido por 2, que vai dar 28%. Está respondido aí a letra A. A letra B está perguntando a área das três construções juntas. Representa qual porcentagem da área do terreno? Então, eu já tenho a área da casa. A área da casa eu já tenho, já encontrei na alternativa anterior, que é 56. Agora eu vou encontrar a área da piscina, que eu vou chamar de AP. A AP, que é a área da piscina, que é um retângulo, também é base vezes altura. AP, aí eu vou lá, Quanto que mede a base? 3 e a altura 6.
Vamos lá, então vai ficar a área da piscina é igual a 3 vezes 6. A área da piscina vai ser 18. E aí agora eu vou achar a área da edícula, que eu vou chamar de AE. AE é a área da edícula, que é igual, é um retângulo, então também vamos utilizar a expressão a base vezes a altura. Então, a área da edícula é igual a 3, que é a medida da base, vezes a altura, que é 10. Então, a área da edícula é igual a 30. Somando as três áreas, vai ficar 56 mais 18 mais 30. Aí eu vou somar, ó, 6 mais 8 dá 14. Sobe 1. Aí eu vou fazer 1 mais 5, 6, mais 1, 7, mais 3, 10. Isso, 104. Então, somando as três áreas aqui, ó, vai dar 104. E aí eu vou pegar como base o total, ó. A área total é 200. Então, 200 equivale a 100%. O 104, eu não sei, então equivale a um x. E aí eu vou fazer novamente uma regra de 3. Vou ter que pegar aqui, ó, e fazer a multiplicação cruzada. Vou fazer 200 vezes o x igual 104 vezes 100. 200 vezes x vai dar 200x. 104 vezes 100 vai dar 10.400. E aí eu vou passar dividindo o 200. Ó, vai ficar 10.400 dividido por 200. 0 em cima, 0 embaixo, simplifica. 0 em cima, 0 embaixo, simplifica. Ficou 104 dividido por 2, que vai dar 52%. Se eu pegar 104 e dividir por 2, eu vou obter 52%. Então, podemos dizer que a área das construções, das três, da edícula, da piscina e da casa, representa 52% da área total. Beleza? Aí vem para a questão aqui de número, a letra C, ó. Qual porcentagem do terreno que ainda não possui construção? Aí temos que analisar aqui, ó, quantos quadradinhos ainda não tem construção. Eu vou fazer essa parte aqui com vocês, ó. Analisar aqui na figura mesmo. Essa parte aqui, ó, não tem construção. E quanto que dá essa área? Então nós vamos contar, 1, 2, 3, 4 e 7. Então vai dar 28 aqui, né? Agora eu vou olhar esse aqui, ó. Vou olhar isso aqui agora que também não tenho. Se for somar aqui, ó, 20, então aqui vai ser 17 vezes 3, ó, que é de altura. 17 vezes 3, 3 vezes 7, 21, sobe 2, 3 vezes 7, 21, sobe 2, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então dá 51. E mais esses aqui agora. Aqui, ó, você tem que é 7, aqui 7, né? 7 e 7 dá 14. 14.
1, 2, 3. Então, ó, 7 dá 14. 14 mais 3, 17. Então, essa área aqui, ó, vai dar 17. Porque tem 17 quadradinhos. Certo? Então, fazendo aqui as contas da área, eu tenho 28, 51 e 17. 58, 21 e 17. Que é a área que não foi construída. Então, ó, vai ficar assim, ó. 58 mais 21 e 17, né? Então aqui vai dar 16, sobe 1. Aqui vai dar 6, 8, 1 mais 5 dá 6, mais 2, 8, mais 1, 9, dá 96. Então a área não construída, é igual a 96. Aí nós vamos utilizar aquela ideia. Ó. O 200, ele representa o 100%. O 96, ele vai representar o x. E aí nós vamos fazer aquela multiplicação cruzada. 200 vezes o x igual 96 vezes 100. 200 vezes x vai dar 200x. 96 vezes 100 vai dar 9.600. E o número que está aqui, ó, passa dividindo. Então vai ficar x igual 9.600 dividido por 200. 0 em cima, 0 embaixo. 0 em cima, 0 embaixo. Simplifica. Então vai ficar x igual 96 dividido por 2. Que vai dar 48%. Então, ó, a área não construída representa 48%. Beleza? E nós vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: agora vamos entrar aí num conceito de expressões algébricas. É a parte que envolve a letra na matemática. Beleza? Então vamos lá. Leia o texto abaixo para responder as questões 15, 16, 17 e 18. O campo de futebol. As medidas de comprimento de um campo de futebol podem variar entre 90 e 120 metros. Segundo regulamentos da FIFA, para os jogos internacionais, essas medidas devem ficar entre 100 e 110 metros. Por sua vez, a linha de fundo pode ter entre 45 e 90 metros. No caso dos profissionais, no caso de jogos profissionais, essas medidas devem ficar entre 64 e 75 metros. Então aqui, esse texto são só um informativo quanto às medidas que podem ter a respeito de um campo de futebol, as dimensões. Aí vem aqui o seguinte, ó. Um estádio de futebol, localizado na região sudeste do Brasil, casa de um time muito conhecido e que tem uma grande torcida em todo o país. Possui 37 metros de diferença entre as medidas da linha de fundo e o comprimento. Então aqui está o campo de futebol, né? A representação. Essa parte aqui é o comprimento e essa parte aqui é a linha de fundo. E aqui, ó, tem uma informação muito importante, ó. Porque fala que possui 37 metros entre as medidas da linha de fundo e comprimento. Então, a diferença entre esses dois lados aqui, ó, é 37. A questão forneceu a medida dos lados? Não, não forneceu a medida dos lados. Ela falou que a diferença entre eles é 37.
esse comprimento ele tem 37 metros a mais do que a linha de fundo. Por exemplo, eu sei quanto que mede a linha de fundo? Não. Então vou utilizar aqui uma letra para representar a linha de fundo. Utilizei a letra X. Então aqui, ó, letra X. X representa a medida da linha de fundo. Já o comprimento, eu sei que mede 37 metros a mais. Então eu vou colocar aqui uma representação, ó, X mais 37. Certo? X mais 37. E aí vem o seguinte, ó. Escreva uma expressão para representar a medida da linha de fundo e outra para representar a medida do comprimento desse campo de futebol. Então, se você tinha o campo de futebol, no início não falou as medidas, né? Então, podemos utilizar as letras para representar. Então, eu vou utilizar a letra X aqui para representar a medida da linha de fundo. Já o comprimento, eu sei que é 37 metros a mais do que isso aqui, ó. 37 metros a mais. Então, eu vou colocar os 37 mais a medida da linha de fundo, que eu não sei. Certo? Então, ficou assim, ó. Linha de fundo igual a X. E o comprimento igual a X mais 7. X mais 37, quer dizer. Porque mede 37. Opa, cometendo um erro aqui. Vou apagar isso aqui só para escrever correto. Comprimento é igual a X mais 37. Agora aqui, ó, na questão de número 16, está falando o seguinte: escreva uma expressão algébrica para representar o perímetro. Então aqui, eu quero uma expressão algébrica que representa o perímetro. E eu tenho que saber o que é o perímetro de uma figura. Perímetro de uma figura é a soma de todos os lados. Certo? Então aqui, ó, esse lado mede a mesma medida que esse, então vai medir X. Esse lado aqui em cima mede a mesma medida aqui embaixo, ó, então vai medir 37 mais X. E aí, o perímetro eu vou colocar aqui o perímetro igual a letra P, certo? Então, vai ficar perímetro é igual a soma de todos os lados, né? Então, eu vou somar 37 mais X mais esse lado aqui já foi, ó. Agora eu vou somar esse mais X mais esse lado aqui já foi, ó. Agora esse outro, ó. 37 mais X já foi esse lado, agora tem esse, ó. Mais 30 mais X, né? Opa. Mais X. Ó, você observa que eu coloquei o 37 mais X e o 37 mais X, porque é esse lado e esse lado. E os dois X, ó. Esse X e esse X, porque representa esse lado e esse lado. E agora eu vou somar. Perímetro é igual. Quantos X eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 4x. Mais 37 mais 37. 7, 7 dá 14, sobe 1. 60, 74. Aí, ó. Deu 4x mais 74. Essa é a expressão que representa o perímetro. Agora está dizendo o seguinte, ó, supondo que a medida da linha de fundo desse campo
é 68 metros. Então, a situação ali estava desse jeito. Ó. Aqui era o X, né? Que era a linha de fundo. E aqui era o X mais o 37. Só que agora ele forneceu o valor do X para a gente. Ele forneceu, ele falou que é 68. Que essa medida aqui, ó, mede 68. Ó. Certo? E aí pediu para calcular o perímetro. Então a gente já sabe que o X vale 68. Aí ele pediu para utilizar a expressão anterior e calcular o perímetro. Então eu vou utilizar a expressão do perímetro. Ó. Perímetro é igual a 4x mais 74. Esse x aqui, ó, é a medida da linha de fundo. Aqui não aparece, mas entre o número e a letra tem sempre o sinal de vezes. Ó. Aqui não vai aparecer, mas toda vez entre o número e a letra tem o sinal de vezes. Então vai ficar assim, ó, perímetro é igual a 4 vezes. O x vale quanto? 68 mais 74. Aí vai ficar perímetro é igual a 68 vezes 4. 4 vezes 8 dá 32. Sobe 3. 4 vezes 6 dá 24. 24 mais 3 dá 27. Ó. Dá 272 mais 74. Então aqui, ó, eu vou fazer a continha. 272 mais 74, que vai dar 4 mais 2 é 6. 7 mais 7 é 14. Sobe 1, 1 mais 2, 3, dá 346. Então, o perímetro é igual a 346. Então, quando a medida da linha de fundo for 68, o perímetro vai ser 346. Dando sequência, escreva a expressão algébrica para representar a distância percorrida por uma pessoa que deu meia volta em torno desse campo, andando sobre as linhas laterais. Olha, se a pessoa der a volta toda, vai ser o perímetro, que vai ser aquela expressão lá que obtemos, né? 4x mais 74, né? Se a pessoa der a volta toda, né, se ela sair daqui, ó, e der a volta toda, ela vai percorrer o perímetro, que é 4x mais 74. Mas a questão falou que a pessoa vai dar meia volta. Meia volta, né? Então a pessoa vai vir só meia volta, vai sair e vai vir até aqui, ó. Então, é o mesmo que a gente pegar essa expressão aqui do perímetro e dividir por 2, ó. Se eu dividir por 2, vai dar a expressão para a pessoa percorrer meia volta. Aí você faz a divisão, 4 por 2, que vai dar 2x. 74 dividido por 2 vai dar 37, é isso? 74 dividido por 2 vai dar 3, dá 6, sobra 1, 14, vai dar 7, que vai dar 14. Ó. É isso mesmo, então vai dar 37. Então, ó, 2x mais 37 é a expressão
é a expressão algébrica procurada. Certo? Fizemos aí mais uma questão. Aí vem aí agora a questão aí de número 19. Questão de número 19. Que diz o seguinte, ó. Escreva a expressão algébrica simplificada para representar o perímetro. Então, o que é perímetro de uma figura? É a soma de todos os lados. Então, a mesma ideia. Eu vou escrever, ó, perímetro igual a π. Aí, ó, vou escrever a expressão. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vou somar, ó, 5x menos 2. Esse lado aqui, 3y mais 5. Esse outro lado aqui, ó, x mais y mais 2. Esse outro lado aqui, ó, x mais y mais 2. E esse outro lado aqui, ó, 3y mais 5. E aí, agora, vamos somar, ó, o x. Eu vou somar com x, então tem 5x mais 1x mais 1x, né? 5x mais 1x vai dar 6x. 6x mais 1x vai dar 7x. Aí agora vou juntar a letra y. 3y mais 1y mais 1y mais 3y. Então, vou lá, ó. 3y mais y, 4y. 4y mais 1y vai dar 5y. 5y mais 3y vai dar 8y. Então, ó, 3, 4, 5, 8y. Então, mais 8y. Agora, vou juntar o termo numérico, que é menos 2 mais 2. Se menos 2 mais 2, já vai dar 0. Isso aqui, ó. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, vai sobrar aqui 5 mais 2 dá 7. Mais 5 vai dar 12. Certo? Então, fiz menos 2 mais 2, zerou. Então, nem precisei trabalhar com eles, porque já dá 0. Aí só somei 5 mais 2 mais 5. Então, qual é a expressão que representa o perímetro? 7x mais 8y mais 12. Certo? E aí, vem para outra questão agora. Que diz o seguinte. Determine o perímetro da figura sabendo que o x igual a 2 e y igual a 3. Então, ó, qual é a expressão que determina o perímetro? Essa expressão, ó, perímetro é igual a 7x mais 8y mais 12. E forneceu para a gente, falou que o x vale 2 e o y vale 3. Então, ó, no lugar aqui do x, eu vou colocar o valor dele, que é 2. No lugar do y, eu vou colocar o valor, que é 3. Certo? E sempre lembrando que entre o número e a letra, tem o sinal de vezes. Então, eu vou fazer a expressão. Vai ficar perímetro é igual a 7 vezes. O x vale 2, então troca. Mais 8 vezes. O y vale 3, então troca. Mais 12. E aí virou expressão numérica. Então vai ficar perímetro é igual. 7 vezes 2 dá 14. Mais 8 vezes 3 vai dar 24.
4 mais 12. Então, você tem aqui que o perímetro vale, ó, se você somar 24 mais 12, vai dar 36. 36 mais 14 vai dar 50. Então, o perímetro vai dar 50. E aí, nós vamos para a próxima. Qual seria o perímetro da figura se x fosse 1 e o y fosse menos 1? De acordo com essas medidas, a figura pode existir? Então, vamos ver. Qual é a expressão que determina o perímetro? Aquela expressão aqui em cima. Perímetro é igual a 7x mais 8y mais 12. Então, vai ficar perímetro é igual, entre o número e a letra, tem o sinalzinho de vezes. Ó. Então, vai ficar o 7 vezes. Aí, o x, eu vou colocar o valor do x, que é 1, mais 8 vezes. No lugar do y, eu vou colocar o menos 1, ó, porque é o valor do y, que vale menos 1, mais 12. Então, vai ficar, perímetro é igual, 7 vezes 1, vai dar 7. Mais 8 vezes menos 1, vai dar menos 8, mais 12. E aí, continuando, ó, perímetro é igual, 7 menos 8 vai dar menos 1. Menos 1 mais 12 vai dar 11 positivo. Então, a resposta deu 11. De acordo com essas medidas, a figura pode existir? E aí, o que vocês acham? Será que pode existir o perímetro quando o y vale menos 1 e o x vale 1? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, x vale 1 e o y vale menos 1. Certo? Vou pegar a expressão. Novamente aqui. Pela expressão lá, é válida pela expressão. Mas analisando os lados da figura, será que existe a figura quando x for 1 e o y for menos 1? Vou analisar aqui com vocês essa questão. Analisando aqui, o perímetro seria 11, né? Mas também é necessário avaliar a figura. O x vale 1 e o y vale menos 1. Aí você coloca 1 menos 1 mais 2. 1 menos 1 vai dar 0, né? Vai dar 2 esse lado. E aqui esse lado vai dar 2. E esse lado vai ficar 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 mais 5. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 mais 5. Vai dar menos 3 mais 5 vai dar mais 2. Certo? Aqui também vai dar mais 2, porque vai dar a mesma resposta. E aqui vai dar 5 vezes 1, que é a medida do x, menos 2. 5 vezes menos 1 vai dar... 5 vezes 1 vai dar 5. Né? 5 menos 2... Menos 2 vai dar 3. Então, você observa que existe a figura, existe o perímetro, quando o x é 1 e o y é menos 1. Observe que a resposta deu toda positiva. Então, é possível formar a figura quando o x for 1 e o y for menos 1.
Por quê? Porque você encontrou aqui, ó, o perímetro igual a 11. A soma do valor dos lados como sendo um resultado positivo. Se você encontra aqui a soma dos lados dando zero, ou dando um valor negativo, aí não é possível construir a figura. Porque a medida dos lados da figura sempre será um valor positivo. Beleza? E você observa que testando aqui, ó, você encontra sempre os valores positivos. Ó. Esse lado mede 2, esse lado mede 2, esse lado mede 2, esse 2 e esse 3. Ó. Então, é possível formar a figura. Beleza? E é isso. E assim terminamos a correção das questões.